E se o Hulk, o quebrador de mundos, entrasse em One Piece? Será que os piratas desse mundo aguentariam o monstro mais forte da Marvel? Kaido, Big Mom, os 5 anciões e até mesmo o poderoso Imu. Nesse vídeo você vai ver se o Luffy Gear 5 venceria o Hulk e se existe algum personagem em One Piece que consegue parar o ser que quebrou planetas com um passo. A resposta vai te surpreender. Indo então para as camadas em One Piece, a primeira camada é a primeira camada mais baixa, a camada base do novo mundo, onde nesse nível temos personagens que estão acima de humanos comuns, por exemplo, o comandante de nível médio, os eixos Shibukais, como o Crocodile, do Flamingo, o Mihawk, como o espadachim puro, mas podendo também ser de nível Yonkou, executivos de tripulações dos Yonkous, como Yohou, Black Moria, Sasaki e outros também, agente de elite do governo mundial, Ruby Lucy, pós-Wano, almirantes de nível menor e também oficiais da marinha abaixo de almirantes. Subindo um pouquinho na camada 3, temos nível de Yonkou e equivalentes, onde aqui podemos colocar os 4 imperadores Yonkous e seus equivalentes diretos, caras cujo simples nome paralisa regiões inteiras, como Kaido, Big Mom, Shanks, Barba Branca, o Luffy no Gear 4, mesmo antes do Gear 5, o Luffy já estava nesse nível praticamente. Também temos o Garp e o Roger. Mais acima, a segunda camada, os 5 estrelas e a vanguarda final. Aqui entram personagens acima ou equivalentes ali ao topo do Yonkous, revelados completamente lá no final do arco. Os 5 anciões, o Gorosei, só em Egghead, que foi revelado que são guerreiros absolutamente devastadores. Cada um possui uma fruta Zoan mítica monstruosa, formas de bestas ancestrais, mais o Haki do Conquistador e mais também a imortalidade aparente. Saturno, ele foi despojado de seus poderes e Garland, Firgland e seus contemporâneos agora se preparam para uma nova era. Agora temos o Shenrock, que é o comandante dos Cavaleiros de Deus. Durante então a invasão de Elbaf, torturou Loki e deixou sangrando no chão. A Garland afirmou em um flashback que Shanks só agora está alcançando o nível do Shenrock. Também temos o Loki, que é o príncipe de Elbaf, possui o sangue de gigantes ancestrais, com força, física, velocidade e tamanho que superam quase qualquer outro gigante desde jovem, além de 2 frutas do diabo que recebeu múltiplos golpes diretos do poder de homem de Imu e continuou de pé. E no topo, na primeira camada, Imu e o Absoluto. E nesse topo, o Absoluto está na Nerona Imu, o verdadeiro governante do mundo. Imu possui a Akuma no Mi, a fruta original. No capítulo 1179, Oda mostrou o maior poder, o maior power-up da história desde então do Gear 5 no arco de Wano. O poder do homem tem múltiplas aplicações: disparar projéteis, revestir o corpo em chamas negras, moldar em qualquer tipo de arma, e assim que ele desceu em Elbaf, Imu derrotou Zoro com um único golpe de homem, deixando então ele ensanguentado, incapaz de se recuperar, e logo depois nocauteou Sanji completamente. Imu parece ter um corpo incapaz de receber dano por meios tradicionais. Mesmo ataques com Haki do Conquistador podem não conseguir machucar ele. O simples Bush do Haki do Conquistador do Imu foi tão avassalador que desmaiou muitos dos guerreiros mais fortes da ilha de Elbaf. Rocks de Shebek, transformado pelo próprio Dome Reverse de Imu, se tornou uma força da natureza em si mesmo, e foram necessários todos os esforços de Garp e Roger para derrotá-lo em Gold Valley. Agora então para o Hulk Roadbreaker e suas capacidades, o Haki do Conquistador funciona como um diferencial de vontade. A capacidade de nocautear alguém depende da diferença de força entre o usuário do Haki e o próprio alvo. Aqueles com vontade mais fortes conseguem manter os sentidos ou até ignorar completamente os seus efeitos. A vontade do Hulk é comparável ou até superior à dos usuários e Haki do Conquistador mais fortes em One Piece. Sabemos que a força do Hulk envolve também a força de vontade. Todo e qualquer feito do Hulk de força, principalmente, vai ter o diferencial de vontade. O Roadbreak Hulk, que é o quebrador de mundos, foi capaz de
derrotar facilmente o Armagedon, que havia conseguido esmagar o Surfista Prateado. Quebrador de Mundos também derrotou o Bibiche e o próprio Wendigo aprimorados, sem amplificadores. Esses caras são facilmente seres de nível arauto, já que conseguiram derrotar o Thor e o Hulk Selvagem algumas vezes, e com o amplificador do Poço dos Desejos, esses caras tinham pelo menos de nível arauto em potência, talvez até superior. Por mais poderosos que sejam, Roadbreak Hulk os derrotou facilmente como se fosse lixo. E detalhe, é que o Bifera e o Wendigo estavam turbinados com o poder de 1000 Hulks base. Agora então, indo para a imortalidade e a Porta Verde, a alma do Hulk funciona mesmo que seu corpo seja destruído a nível atômico. Isso não é apenas uma regeneração, é a persistência metafísica. A consciência do Hulk tem a âncora numa dimensão separada da física. O Hulk não foi criado pelo The One Above All. Apesar de ser seu filho favorito, foi criado no Below Place, onde sempre que ele morrer, ele vai retornar graças à Porta Verde. A própria morte já confirmou que ele não pertence a ela. Só isso já é o suficiente para que nenhum personagem em One Piece possa matá-lo. Se o Bruce Banner ou então o Hulk morrerem, mesmo que estivessem em um estado incrivelmente grave, eles iriam retornar no auge. Isso significa que o Hulk pode se regenerar e também se ressuscitar e ser baleado na cabeça e se regenerar de pedaços, ser comido, como aconteceu, ter seu coração devorado, como aconteceu, ser completamente pulverizado. Às vezes, os mutantes gamas podem retornar através das portas verdes de outros mutantes, como quando Dr. Sampson retornou através da porta verde do Walter como Dr. Scratch. A psique fragmentada, múltiplas personalidades do Hulk ativas resistem à manipulação mental de uma forma que seres com mente unificada não conseguem vencer a mente do Hulk, e é necessário subjugar todas as personas simultaneamente, incluindo também o Devil Hulk, o Green Scar e outros, onde cada um tem uma vontade autônoma. Aqui também eliminamos todas as possibilidades do Hulk ser afetado mentalmente. Nem mesmo mutantes poderosos da Marvel ou entidades conseguem sobrepujar o Hulk. Radiação gama e seus efeitos. Existem 3 formas que a radiação gama funciona. Radiação física convencional, que contém ionizante, penetrante e destrói o DNA celular em doses altas. Temos também a manifestação corpo celular, ainda assim física, ainda assim também destruidora de matéria orgânica, forma sobrenatural, originada diretamente de um abaixo de todos, que é a outra metade do próprio The One Above All. Reed Richards, o humano mais inteligente da Marvel, admitiu não entender essa forma e questionou se ela ainda pode ser chamada de ciência. Essa terceira forma é o que transforma seres em mutantes gama em vez de simplesmente matá-los. Isso significa que a radiação do Hulk não é apenas física, é uma força metafísica de origem divina que toca a alma dos seres que afeta. Abre aspas, toda a radiação gama em suas múltiplas formas, ou seja, a forma mais primordial e primal e abstrata, que não é nem partícula nem onda, é uma emanação do um abaixo de tudo. Ele vem para o lugar abaixo de tudo, onde um abaixo de tudo permanece. O lugar abaixo de todos é também o ponto mais baixo de todos, o abismo infinito que jaz sob a criação como a sua rocha base, abrangendo Clippot que servem como reflexos sombrios de cada Sephiroth do mistério. Gama é tanto ciência quanto também magia. Agora, o que a radiação gama faria em One Piece? Primeiro, personagens comuns ter um impacto de morte em massa ou mutação. A radiação física destruiria o DNA e também causaria falência de órgãos em humanos sem proteção. No entanto, a gama extrema poderia interagir com o Haki, uma força espiritual, criando então uma nova classe de mutantes gama com corpos deformados e poderes imprevisíveis. Segundo ponto, usuários de Haki de nível médio ou alto, como Kaido, Big Mom, almirantes, ter um impacto de resistência física, mas a vulnerabilidade espiritual. O Haki do armamento serviria como um escudo contra a radiação física, mas tem um porém, a gama extrema acabaria atacando a alma e a essência
resistência, algo que o Haki, até o momento, não demonstrou proteger. Em vez de morrer, esses personagens provavelmente sofreriam transformações graduais e perigosas. Terceiro ponto, os top tiers, como Luffy Gear 5, Imu, Shanks e outros. O Imu, por exemplo, sua resistência a danos convencionais pode não ser o suficiente contra a gama extrema, que tem de origem universal e primordial, ligada então à mãe dos horrores. Já o Luffy Gear 5 representa então a liberdade e alegria, sendo o oposto polar da gama extrema, da própria corrupção e entropia. É possível que as forças delas, se anulem, ou que o próprio Luffy seja imune devido à natureza da sua própria fruta. Agora o Shanks, por depender exclusivamente do Haki e não ter os poderes conceituais de uma Akuma no Mi, como do próprio Luffy, por exemplo, ele seria mais vulnerável à transformação pela radiação. Enquanto a radiação física mata os fracos, a radiação sobrenatural corrompe a essência espiritual, transformando até os seres mais poderosos em versões mutantes e imprevisíveis. Em One Piece, personagens possuem feito de escala geológica absurda. O Kaido já causava eventos geológicos com ataques rotineiros no arco de Wano. Seus ataques de relâmpago tinham um alcance que cobria ilhas inteiras. Barba Branca foi descrito como capaz de destruir o mundo e demonstrou isso partindo o mar ao meio e inclinando o eixo em Marineford. Almirantes de nível alto, como a Akainu, o Aokiji, por exemplo, remodelaram uma ilha inteira ao lutar por 10 dias, mudando permanentemente o seu clima e também a sua geografia. Um Hulk que quase afunda a costa leste só com um passo está na mesma conversa que o Barba Branca partindo o oceano. Um Hulk pisando numa ilha comum em One Piece destrói completamente ela. A vasta maioria do mundo morre só pela destruição física e tsunamis gerados. Kaido sobreviveu ao Wano caindo sobre ele. Barba Branca lutou com a metade do rosto destruído pelo próprio Akainu. Shanks parou uma guerra com sua presença. Esses personagens já estão numa escala onde destruição continental é no mínimo para eles, seja diretamente ou indiretamente. Nesse caso, o Hulk seria uma ameaça que não teria piedade em acabar com ilhas ou todo o planeta se ele quisesse partir para cima. Uma ameaça muito mais perigosa que qualquer um em One Piece. Agora, falando um pouquinho mais dos feitos e resistência do Hulk, o Hulk lutou contra o Sentinela. O Sentinela, assim, aquele maluco lá da cabeça, sem se conter. E o Sentinela, que até aquela época era um dos heróis mais poderosos da Marvel. O Hulk bateu de frente e ainda assim venceu. O próprio Hulk admitiu depois que estava se contendo, se segurando o tempo todo durante a saga, o evento ali, Guerra Mundial Hulk. O Quebra-Mundos pode lutar com a sua ex-mulher na dimensão escura por 4 dias seguidos, causando destruição em tudo, emanando a radiação gama para todos os lados. E só a força do Hulk existindo é o suficiente para destruir o continente. Já a sua resistência, ele possui a anulação de poder, onde então a radiação nega a invulnerabilidade por definição, incluindo especificamente a resistência à manipulação mental. Indivíduos alimentados pela gama existem no lugar abaixo e no mundo real ao mesmo tempo, podem interagir com a alma, energia, intangibilidade, incorporeidade, força vital, conceito e não existência. Ataque de ponto de pressão só vai deixar ele mais irritado. Lutou contra o pesadelo em sua dimensão e a desfez. Quebrou o Pactum Artenus, um contrato inquebrável que se torna uma lei no mundo natural. Pode absorver energia gama, mágica, energia cósmica para obter poder, e seus poderes são diretamente afetados pela sua psique. Raios gamas despertam desejos subconscientes como poderes. Ganhou a habilidade de ver fantasma, por exemplo, porque tinha medo do seu pai voltar para assombrá-lo. Pode também sobreviver no vácuo do espaço sem a necessidade de respirar. Seu corpo se adapta a respirar debaixo d'água, tanca 5 bombas gama na cara e só fica mais forte com isso. O Haki do Conquistador pode dominar a vontade dos outros, e aqueles com vontades mais fortes podem resistir ou então ignorar completamente seus efeitos
defeitos. E aqui está o detalhe: a vontade do Hulk é comparável ou até mesmo superior à dos usuários de Haki do Conquistador, mais fortes em One Piece. Olhando então os feitos dele, o Hulk forçou entidades omniversais a recuar, como The One Below Hall, e tem uma psique que veteranos como o Professor X precisam de esforço extremo para penetrar e mesmo assim não conseguem afetar ele tanto assim. A vontade do Hulk não é força bruta de humano com raiva, é uma força metafísica que tem a âncora no The One Above All, e como todas as psiques estão conectadas às forças muito maiores. O Hulk ele pode entrar na sua forma ou estágio World Breaker a qualquer momento e a qualquer hora, não importa qual psique seja. O Haki do Conquistador, do Kaido ou do Shanks não desligaria o Hulk, pois para isso eles precisariam lidar com a raiva absurda do Hulk. Muitos podem dizer que os personagens de One Piece podem lutar o dia inteiro, e podem lutar realmente, mas vai depender muito de quem eles vão estar lutando, como eles vão estar lutando e como eles vão lutar no decorrer dessa batalha. Que nível de poder eles vão estar lidando também. O Hulk ele pode absorver magia e energia espiritual para se fortalecer. O Haki do armamento é descrito como sendo capaz de canalizar a sua energia espiritual para criar armaduras e ataques. Energia espiritual usada então contra o Hulk em ataque direto pode ser absorvida por ele, o que seria a principal vantagem de um usuário de Haki avançado, se torna potencialmente a principal desvantagem. O Hulk ele existe simultaneamente no mundo físico e no lugar abaixo, a dimensão abaixo do inferno, abaixo de toda a criação. A imortalidade dos 5 anciões é uma propriedade que opera dentro então de One Piece. O Hulk opera em camadas da realidade que estão literalmente abaixo e além do que qualquer outro sistema que o One Piece toca, e não importa se é o Haki ou qualquer outro tipo de poder. A interação não física, a alma, conceito, força vital, não existência, significa que o Hulk ele pode interagir com a camada onde a imortalidade dos anciões é colocada. Sendo mais claro, a imortalidade dos seres mais fortes de One Piece não seria um empecilho para o Hulk vencer, fora que o Hulk pode também vencer todos só na base do soco. Ele também desenvolve novas capacidades em respostas a ameaças específicas e também a necessidade psíquica. Em combate contra personagens de One Piece, principalmente contra o Haki, é aceitável dizer que o Hulk desenvolveria resposta adaptativa específica ao sistema de poder do universo de One Piece. O Haki do Conquistador tentaria subjugar a vontade do Hulk, e o Hulk desenvolveria uma resposta a isso de forma orgânica, porque a sua evolução é psíquica por natureza e seu próprio corpo também iria se adaptar. O Gear 5 funciona graças à fruta Nika, alegria e liberdade absurda, propriedades de Cartoon local, ou seja, uma Toon Force limitada. O Hulk ele desfez a dimensão dos sonhos do pesadelo, que é dito por ele mesmo, onde lá dentro ele é onipotente, lutando dentro dela. Esses dois feitos são comparáveis em tese, a distorção da realidade local que os personagens enfrentaram e superaram ou então causaram. O Haki do Conquistador é perigoso, mas a psique fragmentada do Hulk com múltiplas personas de vontade autônoma é exatamente o tipo de resistência que o Hulk funciona, e para ser bem honesto com vocês, é muito difícil dizer se o Luffy Gear 5 afetaria o Hulk como afeta outros personagens em One Piece, ou se o próprio Hulk causaria grandes problemas para o próprio Gear 5, mas por conta da Toon Force limitada do Luffy, ele tem uma ligeira vantagem. Agora, até o momento que esse vídeo está sendo lançado, o mangá de One Piece estabeleceu algumas fraquezas do Luffy com seu Gear 5, que podem ajudar o Hulk numa luta prolongada. A maior fraqueza do Gear 5 do Luffy é o seu altíssimo consumo de energia. A transformação drena a sua resistência rapidamente, deixando ele exausto, com aparência envelhecida ao desativá-la. Além disso, como a sua fisiologia continua sendo de borracha, ele ainda assim é vulnerável a ataques cortantes e perfurantes, e mesmo no modo despertado. Temos então uma conclusão do que o Luffy, numa luta por muito tempo,
tempo não duraria contra o Hulk. Estamos falando do Hulk que aguenta ataque de sentinela, seres cósmicos, entidades, caras que estão muito acima do Luffy da própria obra de One Piece. Mesmo que os ataques do Luffy sejam fortes, não é o suficiente para derrotar o Hulk. Lembrando aqui, nos capítulos também recentes de One Piece, foi mostrado uma fraqueza do Luffy no Gear 5, que ele precisa comer muito para se recuperar, ou repor ali a sua energia, e pelo fato de que ele altera a sua personalidade, isso também acaba deixando ele bastante brincalhão. Isso pode fazer ele perder o foco ou subestime o oponente em momentos críticos. No geral, o Hulk sim, por feitos de força, resistência, capacidades, venceria o Luffy no Gear 5, principalmente ao longo prazo, mas o maior problema seria a Toon Force do Luffy limitada. Até onde o Hulk iria em One Piece? Realisticamente, o Hulk venceria todos da primeira camada, segunda camada e terceira camada. O Hulk ele transcende essas camadas em todos os atributos relevantes. Radiação gama sozinha seria uma catástrofe para qualquer ser. A força e resistência do Hulk fariam ele vencer qualquer um em One Piece e aguentar qualquer tipo de ataque. Inclusive também o Hulk ele não teria tanta dificuldade de lutar contra caras mais rápidos do que ele, já que ele faz isso na Marvel com Thor, Sulfito Prateado e outros. Na primeira camada, contra o Imu, por mais que está sendo mostrado ele agora no mangá, eu não vejo o Hulk perdendo para um cara como o Imu, que por mais que esteja no topo da lista do One Piece como mais poderoso, nada disso é comparável ao que o Hulk faz no universo Marvel. O universo de One Piece é bem variado de poder e isso não dá para negar. Provavelmente alguns deles conseguiriam dar um entretenimento legal para o Hulk, só que nenhum deles teria nível de poder, força comparável às ameaças que o Hulk já enfrentou. Hulk venceria todo o universo de One Piece brincando. Assim como você vai estar se inscrevendo aqui embaixo no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui. Valeu, falou e até mais.